toda a história da Sociedade de Psiquiatria, eu acho. Então, pessoal, estamos recebendo hoje o Dr. Telmo Krieger, que vai nos falar sobre o projeto dele de discriminação. Ele é coordenador do projeto de discriminação da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul. Eu vou dar uma breve resumo do currículo do Telmo para a gente ter uma ideia. Então, hoje ele é médico psiquiatra e psicoterapeuta com consultório particular e coordenador do projeto de discriminação. Ele já foi médico psiquiátrico do Hospital São Pedro, foi consultor psiquiátrico no Instituto de Cardiologia em Porto Alegre, ele foi fundador e diretor do plantão de atendimento psiquiátrico em Poa e foi ex-coordenador do Departamento de Psicoterapia da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul. Também já foi coordenador do Departamento de Psicoterapia da Associação Brasileira de Psicoterapia. Ele é organizador e professor do curso foi organizador e professor do curso de Psicoterapia, Religião e Religiosidade no 24º Congresso Brasileiro de Psiquiatria e foi coordenador do 3º Encontro Brasileiro de Psicoterapia da Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, este é o currículo do nosso palestrante de hoje, que vai nos dar uma ideia do projeto que ele coordena de discriminação da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul. Telmo, tu tem a palavra e a gente pensou, o que tu acha? Num papo de 20 minutos e depois deixar aberto para as perguntas. O que tu achas? Olha, isso foi mais ou menos pensado no início. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Vitso pelo convite, pela possibilidade de apresentar o projeto de discriminação para a Vitso. Mas eu pensei um pouquinho diferente. Eu vou apresentar por partes, eu vou apresentar e vou abrir logo para debate. Porque o meu interesse desde o início é o debate e é satisfazer as curiosidades ou as dúvidas que vocês têm. Vamos dizer assim, a respeito do projeto, que eu já tenho há 16 anos, eu conheço o projeto. Então, o interessante é quando tem um evento desses, é que as pessoas que participam façam perguntas e tirem dúvidas, e façam críticas, e façam comentários, para haver um debate. Eu gostaria de satisfazer as dúvidas e os problemas de vocês. Então, por isso, assim, eu vou ler um pedaço e vou abrir para debate. Depois leio mais um pedaço e vamos assim, de qualquer maneira, porque tudo que eu tenho para ler está escrito. Eu não precisaria, a princípio, ler, mas, pro forma, eu vou ler, vou fazer a apresentação e depois vamos começar a abrir para debate, para conversar um pouco, tá? Bom, eu vou ler aqui, ó. Esse projeto iniciou em 2008, quando iniciei o meu mandato de coordenador do Departamento de Psicoterapia da Associação Brasileira de Psiquiatria, com a denominação de Projeto de Discriminação da Associação Brasileira de Psiquiatria. Posteriormente, quando acabou o meu mandato, eu saí, tirei de lá e trouxe aqui para a PRS, que é a minha casa de origem, né? O projeto tem como objetivo básico a apropriação do estudo pela ciência psiquiátrica da conduta discriminatória, cuja origem é basicamente psicológica e que produz sofrimento mental e ou físico no discriminado, podendo chegar, em casos extremos, ao suicídio. O fato da conduta discriminatória de uma determinada pessoa, discriminador, causar sofrimento mental em outra, o discriminado,
indica a necessidade de que profissionais da saúde mental devam se interessar pelo tema. Atualmente, há na sociedade somente duas instâncias que auxiliam a inibir a conduta discriminatória. A primeira são os grupos discriminados organizados e seus simpatizantes, que são organizações governamentais e não governamentais, e o direito que considera criminosa esta conduta. O direito, a ciência jurídica, já se apropriou do estudo da conduta discriminatória e a considera crime em muitas situações. Mesmo que a questão legal só apareça no final do processo discriminatório. O psiquismo que está presente no início, meio e fim do processo discriminatório ainda não nos motivou à apropriação do seu estudo da maneira como a sociedade contemporânea considera. Inicialmente, para isso, deveríamos encontrar uma denominação, conceito compatível com o crime, que é a definição da ciência jurídica para conduta discriminatória nas sociedades mais avançadas. Então, esse é o primeiro trecho que eu já vou abrir para vocês fazerem perguntas, dúvidas, questionário, criticar, sem constrangimento nenhum. As críticas só vão poder me ajudar. Telmo, a primeira pergunta: qual é o conceito de discriminação? Porque aí tem um terreno meio amplo, né? Por exemplo, bullying pode ser algo discriminatório. Tem outras condutas. Qual é o conceito que é utilizado aí digamos, por esse departamento como conduta discriminatória? Bom, Tem racismo, a, enfim. a discriminação, vamos dizer assim, quando eu combinei com a Leila pediu assim, dar preferência para o antissemitismo. Uhum. E atacar um judeu por ser judeu. Essa é a definição muito interessante. Tem um item no trabalho lá adiante, no item sobre religião, que é um trabalho feito pela Universidade de Bielefeld, pelo Andreas Zick. Ele fez um trabalho com oito países europeus, 8 universidades diferentes, e ele tem muita coisa publicada, muito interessante, muita pesquisa. É uma fonte de pesquisa para quem se interessar. E ele define bem claro: o discriminador, o antissemita, é porque ataca o judeu pelo fato dele ser judeu. Então, fica bem definido, é uma coisa pessoal. Ou um grupo. Vocês não prestam porque vocês são todos judios e judeus. Ponto. É isso. Ou porque são negros. Ou então vale para todos os grupos. Como foi me pedido para falar basicamente do antissemitismo, isso vale para todos, vale para o homossexual, inclusive para as mulheres, né? Vocês, David, fazem parte de 2 grupos discriminados, né? Judias e mulheres. Uhum. Não sei, ficou claro a tua pergunta? Como é que eu me filio a essa definição, assim. Essa definição para mim é a melhor, porque senão ela fica muito ampla, né? Por exemplo, as pessoas que estão atacando atualmente a conduta do governo de Israel. Bom, a metade da população de Israel está atacando o governo de Israel, né? Não, e por isso são antissemitas, né? É óbvio que entre esses deve ter antissemitas também. Bom, mas aí não dá para. Então, assim, quando é uma coisa muito genérica, não é. Tem que ser algo bem específico. Então, É, deixa eu te sim. perguntar, assim, uma curiosidade que eu fiquei. Tu falasse da organização dos grupos discriminados. A organização desses grupos melhorou alguma coisa? Bom,
Os judeus, É, por exemplo, são grupos organizados e o antissemitismo aumentou. Então, ao que veio essa organização? desses grupos discriminados, das ONGs, etc, etc. Isso. Bom, é, aí nós vamos falar de tipos de ativismo. Vocês na Vitsu têm um ativismo. Vocês são ativistas, são ativistas. O meu ativismo é prevenção. Meu ativismo é prevenção. E tem outros que têm outros ativismos, outros grupos que têm ativismo. E, e essas diferenças, vamos dizer assim, se alguém me perguntasse assim, como é que está andando esse projeto? Se tivesse me perguntado também como é que está andando, eu diria assim, bom, como não tem comparativo, é o único no mundo que eu já pesquisei, então não tem como saber se ele está indo devagar ou não. Mas que tem muita resistência, tem. Que tem muita resistência, tem. Inclusive pelas diferenças de ativismo. Então eu vou contar um fato que aconteceu. Mas lá no início da década passada, que começou em 2008, eu acho que isso aconteceu 10, 11, por aí. Eu entrei no, eu entrava para apresentar o trabalho para esses grupos discriminados, para esses sites, para esses portais. E eu entrei num portal muito importante, até hoje ele é muito importante, ele é muito famoso entre os grupos discriminados. E eles publicavam assim, se queixando de mais uma ocorrência discriminatória em relação àquele grupo, mais uma ocorrência. E eu comecei a publicar lá o projeto de discriminação, dizendo que, infelizmente, isso não iria diminuir enquanto não houvesse prevenção. Enquanto não houvesse a prevenção que nós estamos propondo no projeto, não vai diminuir. A nossa opinião era essa. E aí os leitores desses textos que eu fazia, que eu fazia comentários, começaram assim, bah, tá aí, descobrimos, tá aí, essa é a saída, isso aí. Aí começaram a aparecer torcida de futebol, assim, né? Tava é isso aí, bah, não tem outra saída, é fazer prevenção, tem que ir em cima do discriminador, tem que. E aí eles diziam do discriminador do grupo deles. Eu, de propósito, não estou falando de que grupo é. Não era judaico, não era da. E aí eu comecei, não demorou muito, eu comecei a ver que curiosidade que nenhum autor do texto e nenhum dos diretores do grupo jamais se manifestaram. Não se manifestaram, não diziam nada, nem a favor, nem contra, nem nada disso. Até que chegou uma certa hora, me cortaram a newsletter. Eu recebia todos os dias newsletter, me cortaram a newsletter. Aí eu comecei a escrever para lá, para ver se foi um engano. Bom, até hoje, eu não sei por que cortaram. Isso é uma diferença de ativismo, mas basicamente uma discriminação com o nosso ativismo. Simplesmente foi cortado. Nunca tinha, pela primeira vez e única vez na vida até hoje que me cortaram, porque eu, em função do projeto, eu recebo muitas newsletters de todos os lados possíveis, de todos os assuntos, exatamente para não radicalizar. E aí está a resposta, assim. Eu acho que enquanto não falar em prevenção, não vai diminuir. Eu acho que todos são ativistas, todos ajudam de alguma forma, mas não há interesse em prevenção. Isso aconteceu também com a minha presença durante 2, 3 meses, tanto no IB como na CONIB. Eles me convidaram, vocês receberam, me convidaram para participar no IB, até escrevi uma crônica e eles pediram para eu continuar sendo colunista lá deles. E eu nunca soube, depois de 2, 3 meses junto, nunca soube por que eles não queriam
prevenção, porque eles não queriam apoiar o projeto de discriminação. E na Conib foi a mesma coisa. Passei 2, 3 meses lá, terminou muito bem, e aí 2, 3 semanas depois que eu terminei lá, eles me fizeram o convite para me fazer aquele evento lá em Brasília, e me convidaram para representá-los. Eu, obviamente, achei estranho o convite, gostei, fui lá, mas eles não querem saber de prevenção. Não, prevenção não. O ativismo, tanto da Conib como da IB, se vocês lerem as newsletters deles, as publicações deles, vocês jamais vão ver claramente eles falando em prevenção. E aí, Suzana, ficou claro o que tu queria? Acho que sim. Mas e o que que o projeto estabelece como prevenção? É, é a mesma coisa. Ana Rosa, bem-vindo. A, é a mesma coisa, vamos dizer assim, que para fazer é uma vacina. Mas quais Por isso são que as... o projeto de discriminação é o que se chama um projeto suprapartidário. Como são os projetos, as ações de vacina? Entra governo, sai governo, a vacina é dada para todos. E a obrigação de dar para todos. Não se dá só para um grupo ou só para outro grupo. Por isso se chama suprapartidário. Mas para fazer a vacina tem que definir o vírus. A gente viu há pouco na Covid, quando se definiu o vírus, aí conseguiu se fazer. E assim, a gente, quem acompanha esse assunto, vê que cada vez que aparece uma pandemia, uma epidemia, a ciência corre atrás de definir o agente causador do sofrimento humano. E o projeto pretende definir o discriminador, e principalmente a conduta do discriminador. Quer dizer, na hora que a gente definir a conduta, vai se poder definir o discriminador, no caso o antissemita, o racista, etc, etc. Ficou claro? Tu poderia nos dar um exemplo do que seria um tipo de prevenção em qualquer situação? Como é que seria feita essa prevenção? Vocês já É, devem ter alguns modelos, né? É, de como seria. Bom, hoje em dia, a única ciência que definiu o discriminador foi a ciência jurídica. Então, para uma pessoa ser definida cientificamente como discriminador, ele tem que ser processado e condenado. Ao que eu saiba, só tem 2 antissemitas no Brasil. São 2, aquele do Rio Grande do Sul, que o Hélio Santana foi o advogado da federação, e agora um outro que lá do centro do país são produtores de livros, são como é que é produtor de livro, né? isso. Editores, faltou a palavra. É São o editores. Castan, é o Castan, É, só tem editor. dois. É o Vanguard. É óbvio que se a gente definir como discriminador, se a ciência psiquiátrica conseguir definir como discriminador o discriminador, o que vai acontecer se nós temos na família alguém que a gente sabe que é discriminador, que é um racista, que é um antissemita, que é um homofóbico, que é um machista, a gente vai começar a cercar essa pessoa e dizer, olha aqui, ó, tu tá, aquilo que o Drauzio Varela falou, que está descrito ali no projeto, que o Drauzio Varela falou. Se te incomoda que um homem durma com outro homem, se te incomoda que uma mulher é apaixonada por uma colega de trabalho, tu tá mal, procura um psiquiatra, tu tá mal. Então, assim, as pessoas vão começar a pressionar ou estimular a pessoa, dizer assim, daqui a pouco, se tu
tem só o preconceito, a coisa está só dentro de ti, ou só a família fica sabendo que aquela pessoa é um discriminador, daqui a pouco tu vai ser condenado, tu vai ser processado. Porque enquanto a pessoa está só com preconceito, eu estou pensando mal de vocês. Não tem problema nenhum. Agora, se eu falar mal de vocês, bom, aí começou o problema. Enquanto tu pensa mal de uma pessoa, mal de um grupo, tá dentro de ti, tu vai ter que aguentar isso. Só que se isso pode ser crime, as pessoas vão começar a estimular. Vocês devem se lembrar, um tempo atrás, quando começou a ter uma campanha para não ter velocidade no trânsito, para diminuir os acidentes, começaram a colocar no painel do carro assim, papai não corra, e aí aparecia a foto dos filhos. Então vai começar uma pressão social. Eu acho que vai começar uma pressão social. Porque eu, com todo esse tempo de formado, todo esse tempo de psiquiatria, e aí eu gostaria de ver as colegas se vão confirmar isso, eu nunca ouvi falar de um discriminador procurar tratamento por causa da discriminação. Nunca ouvi falar. E olha que eu já perguntei para um monte de gente. As colegas da área psi já ouviram falar de alguém que procurou tratamento por ser discriminador? Então, obviamente, isso aí não vai acontecer assim, quando ficar definido, no outro dia sai correndo, todo mundo vai se tratar. Não, não vai acontecer esse milagre. Isso não vai acontecer. Mas certamente vai começar a ter, eles vão começar a ser cercados socialmente pelas famílias. Eu imagino que vai ser assim. Pode ser que vocês imaginem diferente, porque nós não chegamos lá. Mas a expectativa é essa. É como quando aparece a vacina, a gente começa a dizer, vem cá, tia, vai te vacinar, tu já te vacinaste? Vai te vacinar, agora vai ter a campanha, vai vir a gripe, vai vir o inverno, olha, já te vacinaste, começa todo mundo um com o outro, começa a estimular a vacinar. Eu acho que vai ser assim, Dena. Não E sei se qual é a ficou vacina? claro. Quero perguntar, Thelma. Qual é a vacina que o projeto sugere? Como é que é? Qual é a vacina que o projeto sugere? A vacina? A vacina é definir como um doente, ou como um síndrome, ou como um sintoma. É que isso vai ser definido nos Estados Unidos pela Associação Psiquiátrica Americana, que ela que vai definir como ela define todas as classificações de doenças, né? Ela que eu espero que um dia vá definir. Então vai ser definido. Como é que vai ser definido? Não se sabe se vai ser um sintoma, vai ser um síndrome. Aquela autora, a Digi, do Americana, que está publicado lá, diz que síndrome do distúrbio racial. Ela definiu, deu esse nome. Qualquer um de nós pode dar o nome para o discriminador. Mas isso quem vai se definir vai ser a APA. Quem quer perguntar? Eu. Fala. É o seguinte, aliás, só um reparo: não são só dois discriminadores, existem dezenas já de condenados, pelo menos pelo crime de antissemitismo, fruto de diversas ações judiciais aqui no Brasil. São vários, não são muitos, mas são vários. Tá? Mas a minha pergunta é a seguinte: eu vejo o discriminador como uma pessoa que, na sua formação como pessoa, teve isso incorporado, né? Tu tem fatores da tua existência, da tua formação como pessoa, que te levam a ser um discriminador. Quando tu já tem uma pessoa formada, assim, tu podes combater, como tu mesmo disseste, um pouco com o judiciário, a força da lei, o poder de coerção da lei, é uma maneira de combater, que já está formado como um discriminador, ou a pressão, a força dos grupos, das ONGs, de nós como entidades, forçando o debate, apontando para o sujeito, mostrando que ele é um discriminador. Mas, na essência, ele já vem formado, né, desde a sua infância, como um discriminador. Então, a minha pergunta, como caiu um pouquinho o sinal, não sei se tu respondeu isso especificamente, como é que tu faz a prevenção, objetivamente, que prevenção pode ser feita para que as pessoas não cresçam como discriminadores? Bom,
uma coisa que tu está dizendo assim, é ter influência externa para acabar sendo um discriminador, né? Da Não, educação. tem influência externa, mas tem basicamente o crescimento de cada um como pessoa. Eu sei, A formação de cada um, ou a deformação. Diz a família. A família, enfim. bom, é, uma coisa que tanto a Ana quanto a Jussara podem ajudar nesse aspecto, que é a imaturidade. Todos aí que já tiveram filhos, que têm netos, já viram os filhos passando por uma fase normal, entre aspas, de discriminação. Tudo tem que ser como eles querem, eles não aceitam ideias diferentes, é aquela fase de ser do contra, e que os pais dizem, tem que esperar ele crescer, aí ele vai entender. E aí alguns crescem, entendem e amadurecem. E tem uns que, sob certos aspectos, não têm amadurecimento mental, têm amadurecimento de idade, de número de idade. Mas mentalmente tem uma situação que é de imaturidade. A Ana Rosa e a Jussara podem descrever isso até melhor e mais detalhadamente para ti. Vocês querem participar? Não? Eu não. Muito obrigada, Theo. Eu vou ficar um pouco com vocês, queria te prestigiar. Não vou poder ficar todo o tempo, porque eu tenho um compromisso depois. Mas eu fiquei pensando, já que nos convocaste aqui, né, e te perguntar se a gente faz alguma diferenciação entre o discriminador e o fanático. Talvez tu tenha falado também, eu entrei um pouquinho mais tarde, né? Porque talvez o discriminador a gente possa nutrir alguma esperança de transformação, né? E o fanático tem o pensamento tão fechado, tão definido, que ele não é permeável, digamos, né? Não sei o que tu acha disso. O fanático, o radical, em que aspecto? Assim, porque há o fanático religioso, há o fanático torcedor de futebol, há o fanático na política, há o fanático nisso, fanático naquilo. Há o extremista, tu está falando como um extremista. Sim, sim. Não o fanático saudável por futebol, Não, né? não, mas o fanático do futebol vai, atira um tijolo no ônibus do time adversário e machuca. Isso acontece. Isso tem no futebol também tem esses aí. Aham, aham. E aí, não, eu não falei nisso. Provavelmente, é, é, em função daquilo que eu falei da pesquisa do ZIC, que os países mais religiosos, as pessoas mais religiosas são mais discriminadores por causa da imaturidade, e a gente vê, se vocês tivessem vestidas assim no Irã, o que ia acontecer com vocês? Né? Essa é a situação. Porque lá o radicalismo religioso a gente tem como um exemplo, assim, a mulher vai para a rua com o tornozelo aparecendo, ela vai para por cada falso, vai ser apedrejada, vai receber castigo. Então, de momento, esse nível de pessoas, eu acho que não, de momento não tem solução, porque eles têm um apoio governamental, eles têm o apoio da estrutura. A estrutura apoia isso e diz que isto é normal. É normal que uma mulher que apareça com tornozelo, que com o tornozelo fica aparecendo, ela tem que ser condenada. E aí a estrutura diz que sim. Aí, como disse o Roberto, é uma coisa que vem de fora que ajuda. Mas essas pessoas, sob certos aspectos, não amadureceram. São pessoas imaturas. É isso que aparece claro nessa pesquisa que foi feita na Europa.
Não sei se ficou clara a minha explicação ou não. É que é difícil essa situação dos fanáticos, dos radicais, é uma coisa que sai um pouco, eu acho que é um pouco além da discriminação comum, assim. É algo a mais assim que a gente tem, mas tem no mundo. Mas eles são taxados de discriminadores lá. As mulheres, as grandes revoltas, vamos dizer, que tem no Irã, são das mulheres que se sentem muito pressionadas. Sheila, Não, eu ouvindo essa tu mexeu com a explicação, mão, segui. não, é isso aí mesmo, é isso aí. Eu estava ouvindo, né, naturalmente, essas explicações mais profundas do que é o que discrimina, o discriminador e o fanático, enfim, e juntando com a pergunta também que foi feita, a colocação, acho que foi o Roberto, sobre prevenção, acho que a Cirilene também tinha perguntado. Eu, seguindo esse raciocínio da permeabilidade do que discrimina e da não permeabilidade do fanático, vamos dizer assim, vou me arriscar a dizer que uma das formas que, pelo que eu tenho observado que tem sido feito, é a educação, é através do esclarecimento e da educação. A gente tem um exemplo da Stand With Us Brasil, que faz esse trabalho, né, isso dentro da linha do antissemitismo, que foi o que a Leila te pediu para focar. Eles têm ido em vários locais para esclarecer, né, universidades, escolas, etc. Que a gente sabe, como disse o Roberto, que dependendo da formação ou da deformação e das influências familiares, etc., os preconceitos e os preconceitos são estimulados. Então, se tu ainda tem chance de esclarecer e ensinar e educar, talvez a gente consiga, entre aspas, salvar, né, ou mudar um pouco o pensamento dessas pessoas através do esclarecimento. Mas aquela que é fanática, que é bitolada, a conversa é bem mais difícil, não é só pela educação. Era só um comentário, não sei se eu estou certa ou errada, mas é uma impressão que eu tenho. É isso. Bom, eu tenho lá publicado um link que diz assim: educação e criminalização não previnem discriminação. A criminalização não previne porque cada vez mais os presídios estão cheios. Então, criminalizar não previne. Criminalizar é o fim do processo. Uhum. Então, aquela pessoa, ela não vai mais, ela vai ser um outro processo. E a educação, o que o pessoal fala, os educadores falam, é que a educação, como nós temos hoje, elas são muito orientadas pelas religiões. As religiões são proprietárias de escolas, de grupos escolares, de faculdades, de universidades. Então, se fosse o que imagino os educadores que uma orientação educacional laica, com laicidade, poderia ajudar. Poderia ajudar. Agora, isso que o Roberto falou da questão externa, né? Me tocou num aspecto assim, o quanto a educação, ou a família, ou as pessoas pode influenciar. Eu vou contar para vocês, função, a gente vai associando aqui e vai funcionando. A questão externa de cada um, né? Que eu acho que é a origem do projeto de discriminação, a origem, lá na origem, de eu ter criado o projeto de discriminação, o que eu imagino que seja. Eu vou começar a contar para vocês, e de início vocês vão achar estranho, mas é só 3, 4 frases que é estranho, depois entra para valer. Eu tinha 18, 9, 10 anos, a família se mudou
para a Rua Silva Só. E a Rua Silva Só, naquela época, a gente jogava futebol de pé no chão no meio da rua. Não tinha Avenida Ipiranga, não tinha sido terminada a Silva Só, terminava ali no Riacho. Quando terminou a mudança, eu fui lá e vi a gurizada da minha idade jogando futebol, fui lá olhar eles jogar, né, louco de vontade de ser convidado para jogar, obviamente. Não demorou muito, veio o convite, tu sabe jogar, tu joga, tal. Então tira o sapato e as meias e entra. Peguei, tirei o sapato e meia, fiquei pé no chão e fui jogar. Aí, quando terminou o jogo, eles gostaram do jeito que eu jogava. Olha, daqui a uma semana e meia, no outro sábado, no campo do Forceluz, nós vamos ter um torneio. É o time da nossa rua contra o time da Paulino Teixeira e contra o da Protásio Alves. Bom, era um triangular. O que aconteceu? Nós fomos à final, o time da nossa rua, e eu, o novato da rua, nós ganhamos 2-1 e eu fiz os 2 gols. A partir daí, eu era um personagem na rua de 9, 10 anos, a gurizada toda me conhecia e tal. E o meu pai acompanhava isso, meu pai gostava de futebol, e ele acompanhava e sabia, e ficava sabendo, e curtia isso e tal. Não demorou muito, chegou a Páscoa, chegou a Sexta-feira de Paixão, e de repente eu ouço na frente, na rua, na calçada da minha casa, a gurizada com quem eu jogava com um boneco e batendo no boneco com os gritos. E eu não entendi nada daquilo, eu tinha 9 anos, 10 anos. Chamei meu pai e disse: o que é isso? Só faltou eu falar em Yiddish para ele. Ele olhou e disse assim: primeira coisa, sai da janela, não fica olhando. Eu digo: pai, o que é isso? Diz ele para mim: mexigás. Isso é influência externa também tem para esse lado. Ele me disse, mexigás. Eu digo, tá, mas e aí eles jogam futebol comigo, como é que vai ser? Tu não te preocupa, amanhã de manhã eles estão aí para te convidar para jogar de novo. E aí eu fiquei bom, confiava no pai, tal. Esperei no dia seguinte de manhã, bateram palma de frente de casa. Eram os guri, aqueles guri que estavam fazendo aquilo, me convidando para jogar futebol. Meu pai disse, não, espera que eu vou lá falar com eles, quero ver se passou tudo. Foi lá, conversou com eles, voltou, tivesse que tem um jogo contra não sei quem. Tararara. Bom, existe essa influência externa também. Infelizmente, eu nunca pude conversar isso com meu pai, que ele morreu logo em seguida. Então, pode ser tanto por um lado quanto por outro, influências da família, das pessoas. Mas, basicamente, eu acho que é a imaturidade emocional que leva as pessoas a não aceitar o diferente. Por isso que se chama diversidade também. Não aceita o diverso, não aceita a opinião do outro, não aceita o pensamento do outro. É Posso aí que é a falar? base. Estou te ouvindo. Posso perguntar? Sim, Eu acho que existe uma diferença, por exemplo, no caso desse negócio de malhar Judas, que eles chamavam antigamente, né? sim. No momento que a igreja proibiu que se fizesse isso, depois do concílio e tal, que houve, né? Acabou. Então, assim, o que vem de fora que influencia, mas tem também o reverso da medalha. O que vem de fora proíbe e deixa de existir. Entendeu? Então, aquilo é uma coisa. Por isso que eu acho que dá para combater no momento que tem um governo, uma igreja, alguém que conduz essas pessoas. Eu não acho que adianta ir na escola, eu acho que a coisa tem que ser assim, de cima mesmo. Claro, a gente sabe que tem países que são países que não vão fazer isso, mas tem países que podem fazer isso. Proibir. Esse é o meu pensamento. Não, essa que tu falasse, assim, que a igreja proibiu isso, a igreja proibiu, então, a palavra judiação, não judiar. E a Exatamente. gente ouve até hoje, volta e meia, isso sai, as pessoas falam, Mas usam essa expressão.
Mas muito não, eu acho que tu pouco, tem mas razão. muito pouco. Já não é Sim, sim, tanto sim. como era. Diminuiu muito em relação Uhum, ao que era uhum. antigamente. Bem-vinda, Paula. E dentro do teu projeto, quais são as próximas etapas? A primeira foi a prevenção. E seguindo, Não, o, o objetivo, eu quando criei o projeto, eu estava muito enganado, muito iludido, muito animado, muito empolgado, e achava que os grupos discriminados judaicos, por terem aparentemente o melhor nível cultural de estudo, eu imaginei que seriam os que mais iam apoiar a prevenção. Eu imaginava isso. O único grupo discriminado representado entre os apoiadores é Bnei Brit. É o único que apoiou até hoje, de todas as discriminações, inclusive do judaísmo, é a Bnei Brit. Os outros não têm interesse, e até hoje eu não sei, os que eu mais convivi, que foi a IB e a CONIB, por que que não? Nunca soube, convivi lá, recebi todos os convites, fui bem tratado, mas não querem esse ativismo. E vocês vão ver tanto na newsletter, tanto da IB como da CONIB, que eles nunca falam em prevenção. Eles falam de várias coisas, mas não pensam em prevenir. Não tem interesse em prevenção. Então, o projeto, o meu sonho é que tanto o pessoal da saúde mental, como da psiquiatria, como os grupos discriminados, e eu acho que principalmente os grupos discriminados, que quem sofre, eu imaginei, quem sofre é que vai ajudar. E não é o que acontece. Não é o que acontece. Não, pelo menos os dirigentes, os líderes dos grandes portais de grupos discriminados não têm interesse em que entre a prevenção no seu ativismo. Então, não, por enquanto é isso. A minha ideia é que eu não vou estar vivo quando isso algum dia for aprovado, a não ser que algum laboratório da indústria farmacêutica consiga um remédio que cure isso, aí vai ser aprovado. Se não, não. De momento, não. Eu acho que vai custar muito. Mas vai depender. Em algum lugar, isso vai aos poucos, quem sabe, vai para frente. E tu acha por quê, Telmo, que existe essa resistência? Na verdade, não é que não querem, eu acho. Eu acho que, de repente, pela tua fala, que tu também começou, vamos dizer, cheio de esperança, ingênuo até, achando que entende, e eu fico pensando nessa tua andada, nessa tua andança, por que que tu 16 acha anos. dessa... E por que que tu acha essa... Eu até digo, não digo resistência, eu acho uma dificuldade, eu acho que é uma... de encarar isso, me parece. O que que tu acha? Eu acho que pode ter uma dificuldade, porque também eu tenho publicado ali, está publicado mais adiante, se vocês entrarem para ver pelo menos os links que estão lá. Pessoas de grupos discriminados também discriminam. Pessoas que pertencem ao grupo discriminado também discriminam. Então, esse pode ser um motivo. Mas eu acho que há interesses específicos dessas lideranças, quem sabe, em que não haja isso. Como foi o exemplo que eu dei, o exemplo que me cortaram uma newsletter. Tu não estava aí quando eu contei. E meu convívio com o IB, com a CONIB, que eu passei 2, 3 meses lá, a gente se deu muito bem, me dei muito bem com eles e tal, mas eles não têm interesse em prevenção. Tanto é que, se tu vê os newsletters deles, eles não têm interesse em prevenção, não se pensa, se queixam, tem queixas do antissemitismo, queixa do antissemitismo, do Holocausto, queixa disso, mas prevenir, não.
prevenir, não tem interesse. Talvez eles tenham outros interesses, mas esse de prevenção não. Eu nunca soube, é isso que é, eu nunca tive uma resposta por que que não. Nunca tive uma resposta. Perguntei durante 2, 3 meses e não consegui. Ô, Telmo, claro que desculpa que eu cheguei um pouco atrasado, então eu não sei até se tu não falasse. A minha pergunta, nem sei se tu consegue me responder. Mas o que seria a prevenção para ti? Definir a conduta discriminatória do ponto de vista psiquiátrico e definir se o discriminador se isso aí é um sintoma, se é uma doença. O que é definir pela ciência psiquiátrica, definir a conduta discriminatória e o discriminador. A ciência jurídica já definiu, é crime. A ciência psiquiátrica ainda não. Ok. Tá claro? Ficou mais claro? Agora sim. Uhum. Tá. Então, Vamos ver se eu consigo me fazer clara na minha dúvida que ficou. Assim, eu não consigo entender realmente essa atitude em relação ao teu projeto, porque nós sempre consideramos algumas ações de instituições, talvez com uma prevenção. Tu falasse em religião, que pode ser completamente deletéria para a questão discriminatória, eu não concordo muito com a Dulce, eu acho que mudou a forma, não mudou a questão, eu acho que não se queima mais Judas, mas existem outras formas. Mas também fico me perguntando, assim, a educação, que seria uma via super importante, por que entre os cultos, os intelectuais, entre os dentro da universidade, por que nada disso previne, ao contrário, pode até se aproximar de um radicalismo, mas existem, por exemplo, a Sheila citou uma situação que é do Stand With Us. É uma tentativa de fazer uma prevenção ou não? Lógico, mais cultural do que psiquiátrica, ao nível do teu projeto, mas existem iniciativas culturais, tu não considera assim? Eu não entendi. Iniciativa cultural de... Cultural quer dizer assim, de levar para universidades que aceitam receber o Stand With Us, por exemplo, com atualizações, com a história, com conceitos que possam prevenir aquelas pessoas que ainda escutam, né? Porque nós temos os fanáticos ou os extremistas que não escutam. Isso não é um tipo de prevenção? Exatamente em função dessa questão de educação, eu coloquei episódios discriminatórios, tá lá os links lá no projeto, na USP, em Harvard. Eu coloquei para mostrar que, tanto na USP como em Harvard e em outras instituições, a gente viu nos Estados Unidos há pouco, as universidades foram aonde teve maior número grande de ocorrências discriminatórias, em plenas universidades. Na USP, os calouros violentam as meninas que, quando entram na faculdade, e as direções não fazem nada. Fica por isso mesmo. Então, assim, tinha que vir o exemplo da direção das universidades. Em Harvard, a seleção ela é discriminatória, está lá escrito lá no projeto. Se vocês olharem, vocês vão ver. A seleção das pessoas ela é discriminatória também para Harvard. Então, educação é como disse o Roberto, se não vem de cima, ou tu dissesse, alguém disse, não vem de cima alguma coisa, o próprio conselho da USP, quando houve os processos lá na USP, foi divulgado muito na imprensa, e a queixa toda é que o conselho universitário não protegia os rapazes que abusaram das mulheres.
Bom, e aí, o que que vai se fazer? Quem na educação vai reverter isso? Então, por isso é que eu falei, educação laica pode ajudar, mas na hora que tem aquela coisa assim de proteção suspeita, né? E isso não é só no Brasil, é na Harvard, que é Harvard, né? Então, o que eu conheço, que eu li, que eu estudei até agora, que eu vejo é isso. Se não mudar a educação, eu acho que não, a educação do jeito que ela é, não ajuda. Do jeito que ela é, senão já teria mudado, né? Porque nós estamos cheios de universidade, está cheio de gente com título, e estão discriminando. Se vocês vão ver o que eu descrevi lá, da própria área jurídica, um juiz uruguaio, um juiz uruguaio, no julgamento de uma moça que foi violentada, chegou e disse para ela: mas por que que tu abriste os joelhos? Em pleno julgamento, um juiz, com toda a educação, com toda a formação, diz assim: mas por que que tu abriu os joelhos para ele? Bom, o cara foi suspenso, foi punido lá, aquelas coisas, os juízes. E assim tem vários exemplos de pessoas que eu coloquei que têm toda a graduação possível e são discriminadoras. Tu não acha que essas universidades mudam os conceitos por conta da política também? Porque eu acho que eles estão muito liberados para ter essas atitudes, e a própria reitoria aqui do Rio Grande do Sul abriu as portas para apoiar os movimentos palestinos e gritaram abaixo de Israel. A própria reitora recebeu esses grupos. Então, eu acho que tem esse lado político também, que daí, se tu está numa democracia, que atualmente a gente não sabe bem o que que a gente tem, mas aí, então, se as ordens vêm de cima e as universidades estão ligadas à política nacional, eu acho que dá para pensar que pode melhorar, não permitindo que se Não, faça esse eu tipo acho. de coisa, de atacar as meninas, de receber os movimentos palestinos e apoiar dentro da universidade, né? É, Eu acho que aí tu abre uma é, porta que depois é muito difícil de fechar. a gente viu há pouco que ocorreu lá nos Estados Unidos e que as pessoas diziam que aquilo ali não era basicamente um antissemitismo dos estudantes, era basicamente uma questão política, como tu fala, que eles não queriam que mandasse dinheiro para Israel e distribuísse dinheiro dentro dos Estados Unidos. Então, existe a possibilidade de que, dependendo da orientação política, possa ser isso. Mas as coisas que eu publiquei lá não tem a ver basicamente com política. Eu acho que pode, eventualmente, um político ser até nazista. Nós tivemos o Hitler aí, que era político, foi eleito. E existe países que têm. Mas, como o projeto é um projeto suprapartidário, eu vou preferir não entrar em política, porque aí desvirtua, porque nós estamos pensando em algo suprapartidário. Mas, obviamente, que tem países que estimulam a criação de núcleos nazistas, estimulam a criação de núcleos supremacistas brancos, estimulam grupos antifeministas. Existe tudo. Bom, eu dei uma entrada a respeito do que eu acho que foi o início do projeto Discriminação, e houve um segundo momento, vou aproveitar o tempo aí para contar uma história, que alguns conhecem já.
teve um momento que eu comecei a jogar tênis com 41 anos, depois eu quis entrar, eu joguei no Grêmio Náutico União e quis entrar no Leopoldina, e o Leopoldina não aceitava judeus. E aí eu já tinha amigos que me convidavam, que eu ia jogar no Leopoldina uma vez por semana, e eles sabiam que eu não entrava de sócio porque eu era judeu. Até que um colega preenche formulário para tu ser sócio, que eu vou dar para um dos diretores da... A diretoria eram 7 membros, 4 eram a favor de entrada de judeus e 3 eram contra. Lembrar que naquela época também não entrava no campestre não judeus, né? Naquela época também não entrava não judeus no campestre. E aí eu esperei mais de um ano, até que os 3 que eram contra a entrada de judeus não foram na reunião de diretoria. Os 4 assinaram a minha entrada e me disseram, vai amanhã às 9 horas, paga todo, integraliza tudo, que tu vai ser sócio a partir das 9 horas. E aí coincidiu que em 2 meses eu já tinha sido convocado para a equipe de tênis do Leopoldina Juvenil e passei a ser o primeiro judeu da equipe de tênis do Leopoldina Juvenil. Aí na diretoria, os 4 que eram a favor começaram a brigar. Como é que nós vamos ter um judeu na equipe e vamos proibir os judeus de entrar no Leopoldina? E esse foi um ativismo que eu me orgulho muito da minha vida, que eu consegui fazer essa mudança lá no Leopoldina. E os judeus mais antigos de lá conheceram a história mais de perto, os meus amigos, esses que me convidaram, fizeram uma festa lá comigo. Então, isso aí é um dos itens que eu acho que explica a criação do projeto. Tanto aquele na minha infância, como esse no Leopoldina, que explicam a criação do projeto de discriminação. E eu acho que está descrito isso, depois eu fiquei sabendo, está descrito nas pesquisas feitas na Europa, que quando o discriminador conhece o discriminado, ele diminui a discriminação. É por isso que em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem menos discriminação, porque tem muito casamento misto. E onde há muito casamento misto, de judeu com não judeu, diminui o antissemitismo. Em todos os lugares do mundo onde há uma aproximação a essa diminuição. E aí, Sheila? Nós temos um horário, não temos? Como é que é? É a Sirlene que está coordenando. Sim, nós temos um horário. Tu disseste que nós íamos... Está mudo o meu? Tá bom? Não, eu pensei que estava mudo, não. Tá. Não, tu não está muda, Sirlene, tu está... Temos um horário, nós temos um horário, mas a gente tem alguns minutos a mais, tem algum tempo a mais, porque o que tu nos deste até agora foi a introdução do teu projeto. Eu li a introdução, eu posso ver a segunda página, que é aonde tem pessoas ou entidades que têm a mesma ideia do projeto. Pois é, mas não sei, teria alguma mais pergunta? O pessoal teria mais alguma pergunta para fazer a respeito disso? Porque eu não tenho, Sirlene, eu dou preferência para as perguntas, porque o que eu vou ler está escrito, qualquer um pode chegar em casa e ler. Isso que eu achei, eu estava pensando, seguindo o teu pensamento, se tu vai ler, nós podemos nos ler também com os links que tu mandastes, a gente pode seguir e acompanhar teu projeto. Eu tenho uma pergunta que eu gostaria de fazer. Agora, esse teu projeto... Oi. Diga. Desculpa, querida. Não, é que eu realmente entrei porque eu não queria deixar de escutar o Telmo, mas eu tenho que sair agora, então queria dar boa noite para vocês e me desculpar com o Telmo que eu não fico até o final, mas também agradecer. Tá. Eu te agradeço também. Tchau. Obrigado. Tchau. Então, Telmo,
Nós estávamos falando, o teu projeto a gente pode acompanhar lendo. E eu queria Sim, saber qual seria uma pergunta minha curiosidade. Agora, este projeto está sendo implementado, o que estão sendo os próximos passos deste projeto? os próximos passos é que hajam outros grupos, como o de vocês, interessados em conhecer, porque é o máximo. Que depois que eu fui em instituições muito organizadas e que elas nunca puderam dizer por que não querem, não puderam me dizer por que não querem, por mais que eu insistisse. Você deve entender assim, eu como psiquiatra, psicoterapeuta, eu tenho habilidades para conseguir ouvir as pessoas, para perguntar. E fiquei muito bem com eles, pessoalmente fiquei muito bom, mas eu cansei de perguntar e eles não podem dizer por que eles não querem. Não pode dizer por que eles não querem a prevenção. Alguns colegas que ouviram esse episódio me definiram assim: eu não posso dizer por que não, porque eu não me orgulho do motivo de por que não. Que as pessoas não se orgulham. Quando a Ana diz que vai embora, ela disse por que vai embora. Então tá, explicou, simples, tal, não pode vir, chegou um pouco atrasado. As pessoas, mas quando as pessoas não podem dizer o porquê que não, tem alguma coisa mais séria. Eu penso que tem alguma coisa mais séria por trás disso. E não querem prevenção. E a gente sabe que para certas coisas, se não houver prevenção, pelo menos até hoje, não melhorou. Por mais que as pessoas estudem, não melhora. Por mais que as pessoas sejam condenadas, não melhora. Eu acho que tem que condenar, eu acho que tem que condenar, eu acho que sim, nada contra a condenação, mas isso não vai prevenir. Quem é que ia Me falar? corrige se eu estou errada. A prevenção para ti é identificar na parte médica o que seria o discriminador? Sim, é a definir o agente causador do sofrimento. Assim como se define o vírus, que é o agente causador do sofrimento, se definir se a pessoa é o agente causador do sofrimento, definir aquela pessoa. E hoje, quando se diz racista, racista, antissemita, é um homofóbico, é um machista. É uma palavra comum, assim, uma palavra assim, tá meio chata, sabe? Mas não é nada, ela foi normalizada, não é que foi naturalizada. Ela está meio que normalizada, como se fosse algo normal ser antissemita. É normal ser racista, é normal ser machista. É como se fosse normal, mas não é normal, porque faz sofrer o outro. Então, essa foi a primeira definição de saúde mental da psiquiatria, é quem faz sofrer a si ou faz sofrer o outro. Essa foi a primeira definição. E, basicamente, até hoje é isso. Todos os doentes mentais que vocês já conheceram, todo sofrimento mental que vocês já conheceram, ou a pessoa sofre ou sofre os outros. E o discriminador faz o outro sofrer. Por isso é que eu penso assim. Então, pois é. Eu queria fazer uma pergunta e um comentário, assim, mais objetivo. Esse material, a segunda página que tu disseste que tu ia ler, tu vai disponibilizar para nós? Ele faz parte daquele material que já veio? Abre o projeto de discriminação, lá, tem a primeira página, tem assim, tá. vai baixando, vai baixando. Não, tá tudo. Tá. É no isso que tu ia falar depois. O projeto de discriminação é imenso. Ninguém vai conseguir ler todos os links. Mas, para ter uma ideia, vai poder ver o título dos links. Só o título, para ter uma ideia. Quando fala de educação, fala de religião, fala de diagnóstico. Eu vi que tu fez exatamente a tua introdução e depois vários links. Eu disse, bom, vou ter que dispor mais tempo
do tempo para me aprofundar. Eu dei Bom, uma olhada podemos geral. fazer uma segunda vez, se houver seguir com dúvidas, ou me escreverem, ou entrar em contato comigo, tiver dúvida, eu estou à disposição. Obviamente, não, eu fico à disposição para divulgar e difundir a ideia. Só essa introdução já serviu para nos alertar, já serviu para nos alertar e para pensar com mais cuidado nisso, porque é uma ideia assim que seja o discriminador um doente mental, eu acho que é uma coisa que deixa a gente a pensar no assunto. Vocês vão ver que o diretor-geral da ONU, Guterres, disse isso, o Drauzio Varela disse isso, tem um livro que o título é esse, tem a Chimamanda Adichie, do Americana, disse isso, tem outras pessoas que disseram isso. Eu acho que isso está no ar, mas falta alguma coisa para organizar e juntar e isso deslanchar. Eu não consegui ainda. Não, o meu comentário era exatamente nessa linha do que tu está dizendo. Eu acho que a gente escuta uma forma um pouco mais organizada de quem é, o que seria uma... E isso se multiplica, né? Quando a gente escuta num grupo e conversa com outras pessoas, isso acaba se multiplicando, eu acho que... E é uma coisa que esclareceu para nós todas isso aqui, abriu uma porta diferente. Que bom. Então dá uma olhada em todas as páginas que tu vai ficar bem. Quem conseguir dar uma olhada, não é para ler, não. Tudo não vai conseguir ler, mas dá uma olhada, é interessante. Então, a Sheila deu uma olhada em todos, é isso, Sheila? Eu vi que tinham vários links, eu li todas vou chamar de manchetes, né? Porque o link nada mais é do que é o título, né? E eu vi que abordava várias facetas, né, dessa temática. Eu disse, meu Deus, não vou conseguir ler tudo em tempo hábil, né? Ainda quando nós abrimos quando a Vânia abriu agora a reunião aqui, eu até comentei, eu disse, olha, li exatamente teu início de fala, é aquele primeiro parágrafo, e em seguida vem todos os links. Eu disse, será que eu entendi mal? Eu vou ter que olhar tudo isso daqui, não vou conseguir, não vou ter tempo. Mas é isso aí mesmo, mas dá para ir lendo aos pouquinhos, né? Eu, por exemplo, li o projeto até chegar nos links. Eu te confesso que os links especificamente nem todos me interessaram. Acho que agora eu vou ficar um pouco mais interessada, mas o projeto, acho que várias de nós lemos. Eu e a Sheila vamos ganhar uma grana, que nós vendemos bem essa ideia. Olha que eu vendo bem as coisas. Sou boa vendedora. Maravilha! Pelo menos acendeu na gente a curiosidade de procurar e ver mais. E isso aí é muito bom. Se essa semente foi plantada, já é muito bom e a gente te agradece. Muito bem. Eu também fico muito satisfeito de ter recebido essa oportunidade de divulgar o projeto. E eu sigo à disposição para o que vocês quiserem, tá? Muito obrigada. Muito obrigada. Gente, muito obrigado. Tchau. Tchau, obrigada. Obrigada, Thelma. Obrigada. Tchau. Tchau.